Que grande é a responsabilidade de estar pregando a palavra do Senhor nesta noite. Mas já foi falado aqui sobre perdão, então eu vim pregar sobre perdão nesta noite. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja nesta noite. E a falta do perdão tem destruído lares, famílias, casamentos, relacionamentos, amizades. Eu não vim pregar só para casais, eu vim pregar para a igreja, para a família. Amém? Então eu peço, amada igreja, sentados mesmos, que abramos as nossas Bíblias. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 18. Que diz assim: depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José disse: não tem mais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Amém? Depois da história de Jesus, a história de José, para mim, é a história mais linda da Bíblia. Aprendemos muito com José. E em José nós vemos a trajetória de um homem que tinha tudo para se deixar ser destruído por um sentimento de ódio, ira, mágoa. Mas ele escolheu fazer a melhor escolha. Eu peço que a igreja acompanhe comigo um pouco essa história. Em Gênesis 37, versículo 4, ele é odiado pelos seus irmãos por ser filho preferido de Jacó. E além de ser o filho preferido, e a Bíblia deixa muito bem claro porque ele era preferido, porque era filho da velhice. E além de ser o filho preferido do seu pai, Jacó também fez uma túnica para ele, uma túnica de várias cores. E isso fez com que os seus irmãos não conversassem mais com ele e não olhassem mais para o seu rosto. Por quê? Porque toda túnica traz destaque, honra, fama. Toda túnica traz reconhecimento e admiração. Traz unção, e unção é algo que é derramado por Deus sobre as nossas vidas para fazermos coisas que as outras pessoas não conseguem fazer. E isto é unção de Deus. Em Gênesis 37, 5-9, José contou os 2 sonhos para os seus irmãos. E ao contar os seus 2 sonhos, eles começaram a ter inveja de José. E começaram a questionar entre eles, dizendo: reinará José sobre nós? Governará José sobre nós? E para quem não sabe, todo invejoso quer ser o que você é, quer ter o que você tem e quer fazer o que você faz. Isso é inveja. Em Gênesis 37, versículo 24, os irmãos de José, movidos pelo ódio, pela inveja, resolveram jogá-lo dentro da cisterna, com a intenção de matá-lo. E a cisterna nos revela 3 coisas. Quem jogou José na própria cisterna foram os próprios irmãos. Os irmãos também queriam ofuscar a visão que José também tinha do Deus que semeou no coração de José os seus sonhos. Porque os sonhos não eram de José, os sonhos eram de Deus. E disseram para ele: agora mandamos na sua vida. Quem manda na sua vida agora somos nós. Em Gênesis 37, versículo 28, eles disseram entre eles: vamos vender José. E venderam José como escravo. José foi comprado como escravo, foi parar no Egito. E estando no Egito, no mercado de escravos, um certo homem chamado Potifar, passeando pelo mercado, olhou José. E ao olhar José, ele percebeu que José não era uma pessoa comum. Ele não tinha nada de escravo. Suas mãos não eram de escravo, suas vestes não eram de escravo. A sua fisionomia também não era de escravo. Então ele resolveu comprar José e levar José para dentro da sua casa. E Gênesis 39, versículo 6, ele é promovido a gerente da casa de Potifar. E de escravo ele passa a ser escravo livre.
E onde ele colocava a mão, prosperava, multiplicava, porque Deus era com ele. E Gênesis 39, versículo 7, 19, José é tentado, mas foge da tentação. E aqui nos revela os 7 estágios da tentação. Então o inimigo vai sempre nos tentar em 7 estágios. O olhar, porque tudo começa pelo olhar. A mulher olhou o fruto, vimos o que aconteceu. Davi saiu na sacada, olhou para o lado, vimos o que aconteceu. Sansão olhou olhou para Dalila e vimos o que aconteceu. Então, os 7 estágios, tudo começa pelo olhar. Porque se eu olhar, eu vou cobiçar. Se eu cobiçar, eu vou ser seduzido. Se eu for seduzido, gera a concepção do ato. Gerando a concepção, gera o nascimento. Gerando o nascimento, gera o crescimento e a morte. Mas José preferiu ficar com Deus. José perdeu as vestes, mas não perdeu Deus. José perdeu as vestes, mas não perdeu a unção de Deus. José perdeu as vestes, mas não deixou de andar com Deus, respirar Deus. E por causa desse episódio, José é lançado na cadeia, é lançado na prisão. E estando na prisão, Deus era com José. E José interpreta 2 sonhos. O sonho do padeiro e o sonho do copeiro. Passou-se dias, se cumpriu os sonhos. E quando o copeiro estava saindo da presença de José, ou da cela, ou da prisão, José falou: lembra-te de mim quando estiveres na presença de Faraó. E o copeiro se esqueceu de José. E José ficou mais 2 anos naquela prisão. Mas mesmo assim, Deus era com ele. Porque Deus queria mostrar para José que tudo acontece no tempo de Deus, na hora de Deus. José então é chamado para ir à presença de Faraó, porque Faraó teve um sonho. E ele é chamado, porque interpretou os 2 sonhos, assim aconteceu. José então é chamado, passa por várias portas, chega à sala do trono. Ele entra na sala do trono, a trombeta toca, o arauto começa a falar, lá vem José. José é esse que diz que é filho de um grande homem, de um grande governante. E neste momento, Faraó conta os sonhos para José, e José é usado em 2 dons, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E fez com que o Egito se tornasse a maior potência daquela época, através de 2 dons. José, então, é levantado por Faraó no Egito. E ao ser levantado, Faraó coloca um anel na mão de José, simbolizando autoridade. Coloca um colar, simbolizando posição. Troca as vestes de José, muda o seu nome e lhe dá um carro, ou o 2º carro. E por onde José passava, ele era honrado, ele era glorificado. Salve José, o governador do Egito. Em Gênesis 42, 50, os irmãos de José vão parar nas suas mãos. Por quê? Porque a fome veio. Havia fome sobre a terra. E eles vão ao Egito para comprar alimento. E neste momento eles vão parar na mão de José. José agora era governador do Egito. José agora tinha poder para matá-los, para prendê-los, para jogá-los na prisão. Mas José resolveu perdoá-los. José tinha tudo. José podia fazer tudo. Mas José resolveu perdoá-los. Ele tinha o poder de matá-los e deixá-los com vida, de perdoar ou se vingar deles. Mas José perdoou. Gênesis 50, 17. O pai Jacó pediu para que José os perdoasse. E assim José fez. E Gênesis 50, 19 e 20, José se revela, perdoa os seus irmãos neste momento. E José, neste momento, ele não só perdoa os seus irmãos, José perdoa a todos. José perdoou seu pai, José perdoou os seus irmãos, José perdoou Potifar e a sua mulher, José perdoou a todos. José perdoou o copeiro. Sempre que paramos para refletir sobre o perdão, algumas perguntas precisam ser respondidas. Isso porque é impossível conviver com alguma pessoa sem perdoar, sem o poder do perdão. Eu te faço uma pergunta nesta noite. É fácil perdoar? Muitas pessoas até dizem que é fácil perdoar. Ah, pastor, é tão fácil perdoar. Eu tenho um coração mole para o perdão. Será que é verdade? Será que verdadeiramente essa pessoa está dizendo a verdade? Será que perdoamos com tanta facilidade assim? Quem nos feriu?
e nos fere com palavras, quem nos feriu e nos fere com difamações, calúnias, invejas, quem tentaram ou tentam contra as nossas vidas, quem tentaram e tentam contra os nossos filhos, quem tentaram e tentam contra as nossas famílias, contra o nosso ministério, a nossa chamada. Veja se é fácil perdoar. Há 10 anos atrás, o meu sobrinho foi morto e a morte dele foi uma morte muito trágica. Ele foi morto com 37 facadas. Quebraram o seu pescoço e ainda lançaram fogo no seu corpo. Atiraram fogo no seu corpo. Depois desse dia, a vida da minha irmã nunca mais foi a mesma. E hoje vive em casa, com remédio de tarja preta. E eu te pergunto, será que é fácil perdoar? Será que verdadeiramente é fácil perdoar? Em 2007, uma família estava vindo de carro e parou num semáforo. E de repente o carro foi tomado por assalto. E os ladrões ali pediram para que a família descesse. A avó desceu, a mãe desceu, mas o menino ficou preso no cinto de segurança. Eles pegam um carro e saem em alta velocidade. A mãe até tentou tirar o filho, mas o filho ficou preso. A porta ficou meio aberta. E ao sair em alta velocidade, a porta se abriu e aquele menino ficou preso pelo cinto e saiu fora da porta. E durante uns 20 minutos, aquele carro andou por vários lugares. E aquele menino bateu a sua cabeça no asfalto. Sua cabeça foi decepada, seus braços foram decepados. E eu te pergunto, será que é fácil perdoar? Será que é fácil para esta família perdoar tal ato, tal pessoa que cometeu? No domingo do Dia das Mães, 2014, um motorista bêbado matou uma família, ou algumas pessoas de uma família. A Alessandra, de 33 anos, e a sua filha, Júlia, de 1 ano e 7 meses. As duas estavam num carro, o carro da família, conduzido pelo marido, Gabriel Farias, de 31 anos. Estavam voltando para casa, aqui mesmo em Águas Claras, de uma festa familiar. O acidente aconteceu no cruzamento de acesso à entrada da cidade. A Alessandra morreu na hora. Júlia, a criança, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O pai quebrou várias costelas, ficou ferido, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Será que verdadeiramente é fácil perdoar? Será que verdadeiramente nós temos o coração mole para dizer eu te perdoo? 27 de novembro de 2023, em Sorriso, cerca de 400 quilômetros de Cuiabá, uma mãe e 3 filhas foram encontradas mortas dentro de casa. A mãe de 46 anos, as 3 filhas, uma de 19, uma de 10 e a outra de 13. Todas foram esfaqueadas e abusadas sexualmente. Eu te pergunto, será que é fácil perdoar? Será que é fácil para esta família, os familiares, perdoarem tal pessoa? Perdoar ou não perdoar? Eu te pergunto nesta noite, há possibilidade de conviver com alguém que nunca perdoamos? Qual é o limite do perdão? Até onde eu devo perdoar? Perdoar é esquecer o que aconteceu? Será que perdoar é fazer de conta que nada ocorreu? José estava moldado pelo tempo, pelo processo de Deus. E este tempo e processo gerou em José uma mente forte e um coração cheio da graça e da bondade de Deus. Se José fosse como várias pessoas por aí, vários cristãos frágeis, molengas, hipersensíveis, a sua história seria pequena. A sua vida seria marcada pela insignificância. E ele não chegaria onde chegou. Se você quer construir a sua história como a história de José, tenha a mente larga e um coração bondoso,
para dizer: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Entenda nesta noite, o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Entenda nesta noite que perdoar é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar. Muitas vezes queremos julgar, muitas vezes queremos ser juízes e achamos que temos o poder de julgar as pessoas, seja quem for, pelo que fizeram, estão fazendo. Deus quer que façamos como José. Acaso estou ou estamos no lugar de Deus? Somos Deus para julgar? Mas pastor, a minha vida foi muito difícil essa semana, dentro de casa principalmente. Não julgue, perdoe. Não foi fácil. Meu casamento não tem sido fácil. Não julgue, perdoe. Porque muitas vezes queremos julgar por alguns acontecimentos no casamento, no seio da casa, do lar. Não julgue e perdoe. Seja como José. Tenha a mente larga, o coração bondoso para dizer: eu te perdoo. Olha só o que aconteceu nesta noite. E quando o irmão falou de perdão, eu falei: olha, Deus está confirmando a mensagem. Que lindo. Eu já passei por muitas coisas com a minha esposa, por muitas situações adversas, no lar, no seio do nosso lar, no nosso casamento. Mas estamos juntos até hoje. Deus tem nos concedido graça. Porque se eu for julgar, não estaremos juntos. Se ela fosse me julgar, não estaremos juntos. Então não julgue. Você não tem o poder de julgar. Só Deus tem o poder de julgar. Coloque o seu problema, o que sobreveio sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, na mão de Deus. Ele vai julgar por você. Você pode ter certeza que a vitória chegará. E o casamento se fortalecerá. E Deus vos abençoará. Você pode ter certeza disso. E assim como o irmão falou, que o bonequinho de barro, ele quer renascer dentro de nós, é ou não é? Temos que vigiar. Porque o velho homem, ele quer sempre renascer dentro de nós. Existe um pecado que foi vencido na cruz do Calvário, chamado pecado adâmico. Mas existe um pecado chamado persistente, que está batendo na porta do nosso coração todo santo dia. E se nós não perdoarmos, não podemos desativar a bomba que está dentro de nós, chamado velho homem. Há uma bomba dentro de nós, está ligada, e se nós não vigiarmos, ela vai explodir. E ela só pode ser desativada com o poder do perdão. Você pode ter certeza disso. Muitas situações serão criadas, serão geradas em nossas vidas, no dia a dia, no nosso lar, no seio da família, no nosso casamento, nas áreas da nossa vida, para que esta bomba venha explodir, trazendo brigas, discórdias, contenda, desunião, até mesmo a separação de casais. Vão haver momentos na vida de um casal dentro de casa, por causa da responsabilidade de trabalhar, de ser o provedor, de ajudar financeiramente, de cuidar dos filhos, do lar, dar o melhor um para o outro, que ambos serão tomados por um cansaço físico, mental, psicológico, fazendo com que os sentimentos e emoções ficam aflorados, agitados, ao ponto de tratar um e o outro mal, com palavras grossas, rudes. Mas é neste momento que devemos reconhecer o nosso erro e dizer um para o outro: eu te perdoo, me perdoe. E quando isso acontecer, esta bomba, ela será desativada dentro de nós.
E a partir daquele momento prevalece a graça, o amor, a bondade, o cuidado de Deus para conosco, para com a nossa casa. Irmãos, eu passei por uns momentos difíceis na minha vida ministerial e eclesiástica, ao ponto de tentar e tocar na minha moral. Foi necessário eu perdoar. Porque se eu quero chegar aonde José chegou, eu tenho que perdoar. Eu tenho que liberar o perdão. Não foi fácil, mas eu perdoei. Se hoje eu estou pregando sobre perdão, é porque eu perdoei, eu liberei perdão. Senão não estava na posição de pregar sobre o perdão. Não foi fácil, mas eu tive que perdoar. Então perdoe. Libera o perdão. Não vai dormir com a cara fechada um para o outro. Não deixe o seu cônjuge dormir separado de você. Quando você perdoa, o inimigo ele tem que bater em retirada. Quando você perdoa, o inimigo ele tem que perder as forças. Ele não reina. Ele não tem poder para trabalhar. Perdoe nesta noite. Quando nós perdoamos, nós reconhecemos as nossas falhas e reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos a nossa imperfeição. Por que eu perdoo? Porque eu sou falho. Por que eu perdoo? Porque eu sou imperfeito. Por que eu perdoo? Porque eu sou um pecador. Então devemos perdoar porque somos falhos. Você deve perdoar sua esposa. Ou a esposa perdoar o esposo porque é falho. É falha. Nós somos imperfeitos. Ninguém é perfeito aqui. Não é verdade? Quem é perfeito? Só os orgulhosos não conseguem perdoar. Não deixe que o orgulho venha tomar o teu coração, a tua alma, os teus sentimentos, os teus desejos. Porque quem é orgulhoso não perdoa. Só as pessoas que pensam que são impecáveis não perdoam. Entenda isso. As que acham perfeitas demais. E ninguém é perfeito. Nós somos falhos. Um certo dia, uma pessoa foi dentro da minha casa. Ele foi para me pedir perdão. Sentei na minha mesa, preparei um banquete para ele. Um café da tarde. E foi dentro da minha casa. E naquele momento, eu não ouvi a palavra perdão sair dos seus lábios. A única coisa que aquela pessoa fez foi me dar um abraço. Porque tem pessoas assim, em vez de dizer eu te perdoo, só nos dá um abraço. Então não seja assim. Porque muitas vezes o marido ou a esposa quer agir desta maneira. Em vez de dizer me perdoe, só dá um abraço. Vira o rosto e sai. Entenda isso. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Entenda isso nesta noite. Sabe por que eu perdoo? Sabe por que você deve perdoar o seu esposo, a sua esposa? Porque Deus nos perdoou. Você acha que você merecia alguma coisa? Eu mereci alguma coisa? É pela graça que nós somos salvos. Eu perdoo porque Ele me perdoou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde Deus foi e me tirou de lá. Ninguém queria ir lá. E sobre a minha vida havia palavras de derrota, de fracasso. Mas Ele foi lá e me perdoou. Se hoje eu estou aqui porque Ele me perdoou. Devemos liberar o perdão, seja para quem for. Porque Deus nos perdoou. Entenda isso.
Decanta lá, baixai. Foi pela graça. E é pela graça. Quando eu perdoo, estou oferecendo amor. Quando não há motivo para amar. O filho pródigo voltou, mas o pai o perdoou. Mas ele não tinha motivo para perdoá-lo. Mas o pai o perdoou. Mesmo não havendo motivo. Porque nestas horas o inimigo quer trabalhar nos nossos corações, na nossa alma. Mas mesmo não havendo motivo, devemos perdoar. Devemos perdoar. Devemos perdoar. Devemos perdoar. Devemos perdoar. Perdoe nesta noite. Porque perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Perdoar é deixar livre. Soltar, mandar embora quem lhe feriu, quem lhe magoou. Isso é perdoar. Quando nós perdoamos tais pessoas que tentam contra as nossas vidas, ao ponto de nos ferir, nos magoar, estamos desacorrentando. Estamos quebrando a corrente do mal, que aprisiona, acorrenta, ata a vida de tal pessoas, deixando livre, deixa livre quem lhe feriu, quem lhe magoou. Deixa livre o seu cônjuge nesta noite, sua esposa, porque perdoar é isso. Perdoar é deixar livre quem nos feriu. Entenda isso nesta noite. Perdoar é dizer para aquela pessoa, você chegar até ela e dizer para ela: você não me deve mais nada. Havia uma cédula de dívida, mas Jesus foi lá e pegou essa cédula de dívida e rasgou. Isso é perdão. Isso é perdão. Entenda isso nesta noite. Perdoar é pegar o lixo emocional, sentimental e jogá-lo fora. Porque se nós não perdoarmos, esse lixo, ele vai se acumulando. E o que é o lixo? Uma dona de casa trabalha em sua casa e ajunta o lixo daquele dia e chega à noite e coloca na beira do caminho para que o caminhão da coleta passe e leve tal lixo para o aterro sanitário, não é assim? Por quê? Por que o lixo está na beira do caminho? Porque tudo que está na beira do caminho não serve para mais nada. Não presta para mais nada. Então perdoar isso é jogar todo o lixo fora. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem ir lá no aterro sanitário e trazer o lixo de volta. Se jogou, deixa o lar. Não traga de volta para o seu lar, para a sua casa, para o seu casamento. Deixe o lixo lá. Não traga de volta. Porque foi isso que Jesus fez através da sua morte. Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Muitas vezes quem vai lá trazê-lo de volta é o inimigo das nossas almas. E o inimigo das nossas almas sempre que vai querer trazer de volta. Não traga. Não deixe que o inimigo venha trabalhar nas tuas emoções e sentimentos. Jogou fora. Deixa lá.
Entenda, perdoar é jogar fora o lixo emocional para nunca mais trazê-lo de volta. O perdão é a vitória de Deus sobre o pecado. O perdão é a vitória de Deus sobre o diabo. O perdão é a vitória de Deus sobre o inferno. O perdão é a vitória de Deus sobre o mal. O que teria acontecido com José se ele não perdoasse o seu pai, os seus irmãos, a Potifar e a sua mulher, e o copeiro que o deixou na prisão? O que teria acontecido com José se ele não praticasse o perdão? Será que ele chegaria onde chegou? Qual seria o fim de José? Deus me traz aqui nesta noite para te dizer que é noite de perdoar, é noite de liberar o perdão, para que você chegue aonde José chegou, para que o seu lar seja um lar muito mais abençoado, para que o seu casamento seja o melhor casamento do mundo, para que o seu lar seja o melhor lar para se viver. Perdoe. Mas pastor, se eu não perdoar, o que pode acontecer comigo? Perdoar gera amargura na alma. E a amargura é como um câncer. Tem câncer que vem e destrói logo a vida da pessoa, a mata, questão de meses. Mas tem câncer que vai matando aos poucos. %100% das doenças hoje geradas no nosso corpo é por causa da falta do perdão. Pessoas vivem doentes emocionalmente, sentimentalmente. Quem não perdoa gera em sua alma um câncer. Então não deixe que esse câncer venha gerar em sua alma. Libere o perdão, para que você viva bem, para que você tenha saúde, tanto mental, emocional, sentimental, para que a sua saúde seja uma saúde saudável, para que você viva bem em sua casa, em seu casamento, nas áreas da sua vida. Você sabia que a falta do perdão dá uma legalidade a Satanás? Dá uma legalidade ao mal? Você sabia que o inimigo das nossas almas trabalha dentro de uma legalidade? Que ele é um ser legalista? Quando ele foi tentar Jesus, ele tinha força naquela tentação. Porque quando Adão pecou, o que estava sobre Adão, o que foi delegado por Deus, passou ao inimigo das nossas almas. E quando ele foi até Jesus, falou: Jesus, se prostrar e me adorares, eu te darei a glória dos reinos. Você acha que ele não estava falando a verdade? Por ele ser o pai da mentira? Não, ele estava falando a verdade. Ele tinha força naquela tentação, porque ele foi tentar dentro de uma legalidade. Então não dê legalidade ao inimigo, para que ele venha trabalhar dentro da tua casa, para que ele venha trabalhar em seu casamento. O mundo espiritual trabalha dentro de uma legalidade, para deprimir as pessoas, lançar depressão sobre elas. Não perdoar dá uma legalidade ao inimigo para deprimir a sua vida, oprimir a sua vida. A amargura causa doenças psicossomáticas, ansiedade e depressão. E a ansiedade e depressão tem destruído muitos casamentos, tem destruído muitos lares. Entenda nesta noite que o inimigo da tua alma se alimenta do teu erro. Entenda nesta noite que Satanás se alimenta do teu erro, do teu pecado. Cada vez que você peca com o seu marido, ou age de uma forma errada com o seu marido, com a sua esposa, o inimigo vai crescendo diante de vocês. O inimigo vai crescendo diante do lar, porque ele se fortalece através dos nossos erros, das nossas falhas, por não perdoarmos.
Quando nós não perdoamos, o inimigo cresce e se torna mais forte. Entenda isso nesta noite. Quando eu não perdoo, eu mantenho as pessoas que eu não liberei perdão presas, e eu também me mantenho preso. Porque a falta do perdão mantém as pessoas aprisionadas, acorrentadas. Entenda isso nesta noite. Quem não perdoa se torna prisioneiro do passado. Tem pessoas que vivem do passado. Tem esposas que vivem do passado. Algo aconteceu no passado, meses atrás, um ano atrás, com a sua esposa, e não consegue perdoar. Vivendo do passado, mas naquele dia, tal mês, ela me fez isso comigo. E não consegue perdoar. Assim também a esposa. Vivendo do passado. E o inimigo vai sempre trazer o passado. Então não viva do passado. Deus me traz aqui nesta noite. Sei que tem algo que foi feito meses atrás. O irmão foi nesta mesma semana. E teve a coragem de vir aqui pedir perdão. Não viva do passado. Rompe com o seu passado. Se liberte do passado. Para que você viva o que José viveu. Para que você chegue, o seu lar chegue, o seu casamento chegue a lugares altos. Porque Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Deus tem bênção para os nossos lares. Deus tem bênção para o nosso casamento, para a nossa família. E para recebermos tais bênçãos, devemos romper com o passado. Devemos liberar o perdão. Temos que aprender a perdoar. Entenda. Você tem a noção do que acontece no mundo espiritual com projeção sobre este mundo físico? Quando você diz, eu te perdoo, me perdoa. Quando você diz, me perdoa, eu te perdoo, você está trancando as portas do inferno, para que as janelas do céu se abram sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Não viva do passado. Não vai até o aterro sanitário e traga de volta todo o lixo emocional. Quer viver o que José viveu? Quer chegar onde José chegou? Perdoe. Quer que o seu lar seja o melhor lar do mundo? Perdoe. Quer que o seu casamento seja o melhor casamento? Perdoe. Libere o perdão nesta noite, porque quando você libera, o inimigo perde as forças e tem que bater em retirada. E a graça, o amor, a bondade de Deus reina, prevalece. Entenda, as oportunidades estão passando. Deus tem o melhor para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento. Não viva do passado. Libera o perdão. Perdoe quem precisa ser perdoado. Tem casamentos que não vão para frente, porque muitas vezes a esposa ou o esposo não perdoa o pai que já está morto, já está enterrado, mas ainda há feridas na alma. E o inimigo trabalha dentro de uma legalidade. O inimigo conhece as nossas vidas. Entenda isso. Nesta tarde, perdoe
nesta noite. Perdoe quem precisa ser perdoado. É noite de perdão neste lugar. Deus trouxe a confirmação nesta noite através do casal. Quem não perdoa, fecha a sua vida para Deus. Você está entendendo? Quem não perdoa, fecha a sua vida para Deus. Deus pode até ouvir a sua oração, mas respondê-las, aí é que está. Como Deus vai responder a minha oração se eu não consigo perdoar? Não perdoo minha esposa, não perdoo meus filhos, não perdoo quem me feriu, quem se levantou contra mim, ao ponto de tocar na minha moral, no meu nome. Como Deus vai responder as nossas orações? Ouvir as orações, Ele ouve as orações de todos, mas responder, aí é que está. Quer que Deus responda as suas orações? Perdoe nesta noite. Perdoe nesta noite. Quem não perdoa revela egoísmo, indiferença. Não seja uma pessoa egoísta, indiferente. Sem um perdão, processo de reconstrução, ele termina, ele para. Que processo é esse? De libertação para uma santificação. Entenda isso. O perdão é a faxina da nossa alma, do nosso coração. Quando nós perdoamos, nós limpamos a nossa alma. Nós limpamos o nosso coração. Porque se a sua alma não for uma alma limpa, um coração limpo, tem tudo para dar errado. Em sua casa, em seu casamento, você pode ter certeza disso. Deixa Deus limpar a tua alma. Deixa Deus limpar o teu coração nesta noite. Pastor, antes, deixa Deus limpar o seu coração, a sua alma nesta noite. O perdão é a reconquista do amor, a cura para as memórias amargas. Quer experimentar uma nova dimensão de vida? Em sua casa? Em seu lar? Em seu casamento? Quer que as áreas da sua vida recebam luz de Deus? Quer começar a tomar posse de tudo que Deus tem preparado para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família? Quer? Quer que o seu futuro, o futuro da tua casa, do teu casamento seja um futuro grandioso? Quer chegar onde ninguém chegou? Quer receber uma unção nova sobre a tua vida, sobre os teus, sobre a tua casa? Quer que o seu lar seja o melhor lar do mundo? Quer viver o que ninguém viveu em seu casamento, em sua casa? Quer que o seu casamento seja o melhor casamento do mundo? Perdoe. Perdoe. Por que, pastor Anderson? Porque quando começamos a liberar o perdão, as portas do inferno se fecharão e o céu de Deus se abrirá sobre as nossas vidas, sobre o nosso casamento. Quando nós começamos a liberar o perdão, as fortalezas de Satanás que se levantou dentro de nós, em nossa casa, no seio da nossa casa, no nosso casamento, começam a cair, são derrubadas. Quando nós começamos a liberar o perdão, triunfamos sobre o mal. Quando nós começamos a liberar o perdão, triunfamos sobre o diabo. Quando nós começamos a liberar o perdão, tal mal é vencido. Quando nós começamos a liberar o perdão, o inferno, ele não prevalece. O que vai prevalecer é o amor de Deus, a bondade, a graça. Quando nós começamos a liberar o perdão, as correntes, os grilhões do pecado, da soberba, da indiferença, são despedaçados, quebrados. Quando nós começamos a liberar o perdão, estamos dizendo não a Satanás, e sim ao governo de Deus
sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento. E um processo começa, é gerado dentro de nós. E o que nos perturba o nosso corpo, a nossa alma. É visitado por Deus. Um processo de cura começa a ser gerado. E a sua vida familiar, sentimental, o seu casamento, começa a experimentar o resultado disso. Entenda isso nesta noite. O perdão é poderoso. Tecovalaias. Quer experimentar? Quer viver? Quer sentir? Quer se sentir realizado dentro da sua casa, do seu lar, em seu casamento? Perdoe. Libera o perdão nesta noite. Amém? Eu queria orar com vocês nesta noite. Eu tenho pouco tempo. E eu queria fazer uma oração nesta noite. Eu queria que a igreja se coloque de pé. É noite de perdoarmos. O mundo espiritual está em movimento nesta noite. Há uma atmosfera celestial aqui, irmãos. O perdão é a vitória de Deus sobre o mal. O perdão é a vitória de Deus sobre o diabo. Deus tem lugares altos. Deus tem vitórias, tem bênçãos para as nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa família. O maior desejo de Deus é que você viva bem. É que o seu lar seja um lar abençoado. É que o seu casamento seja um casamento próspero. Esse é o melhor desejo de Deus. Entenda, nesta noite Deus não tem prazer no nosso fracasso, no fracasso de casamentos, de lares. Deus não tem prazer em nossas lágrimas. Deus não tem prazer em nossa tristeza. A maior vontade de Deus é nos ver bem. A maior vontade de Deus é ver o seu lar bem. A maior vontade de Deus é ver o seu casamento próspero. A maior vontade de Deus é ver a sua família bem, próspera, feliz. Só os orgulhosos não pedem perdão. Aqueles que acham perfeitos demais. Entenda, nós somos pecadores. Nós somos falhos e imperfeitos. E Deus me traz aqui nesta noite para falar sobre o perdão. É necessário perdoarmos. Para vivermos o que José viveu. Para que o seu lar viva o que José viveu. Para que o seu casamento viva o que José viveu. José passou por todo um calvário, mas o tempo, o processo de Deus trabalhou em sua vida. E no momento mais delicado da sua vida,
porque ali ele iria mostrar se ele estava mudado, ou moldado por Deus ou não. Mas ele preferiu perdoar. Entenda, há uma atmosfera celestial neste lugar. O mundo espiritual está em movimento. E eu creio nesta noite que planos que foram colocados em andamento contra a tua vida, teu lar, tua casa, teu casamento, estão caindo por terra. Porque é noite de perdão neste lugar. É noite de perdão em nossas vidas. Não deixa que o inimigo venha crescer. Não deixa que o inimigo venha se tornar forte. Não, não. Perdoe. 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 Libere o perdão nesta noite. Decanta laia. Eu creio pela fé. Planos que foram colocados em andamento contra o teu lar, teu casamento, tua família, teus filhos, estão caindo por terra. Estão sendo desfeitos no mundo espiritual, no mundo físico, por causa do perdão liberado pelas nossas vidas. Na noite de hoje, na noite de hoje, na noite de hoje, perdoe. Decova laia, decanta pacha, decanta. Deus me traz aqui nesta noite para falar sobre o perdão. Irmãos, eu tive que aprender a perdoar, porque senão não estaria aqui nesta noite. E se eu quero chegar onde o Senhor quer que eu chegue, foi necessário perdoar. Perdoe. 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 Decanta lá, baixai. Saindo há uma resistência. Nesta noite, pela autoridade do nome de Jesus, está caindo por terra. Saindo há uma resistência maligna, espiritual, que quer endurecer corações. Vai caindo por terra nesta noite. É noite de perdão neste lugar. Deus sabe por que eu estou pregando sobre o perdão aqui. Eu sei que sempre tem um que tem um coração mais mole que o outro, não é? Já aconteceu coisas comigo, entre eu e minha esposa, que eu tive que ir lá e perdoar e pedir perdão. Sempre tem um que é mais, é ou não é? Quantas vezes eu fui lá, me perdoe. Não é feio pedir perdão, irmãos. Nós não estamos diminuindo. Não, não. Eu quero orar com você nesta noite. E se você quer fazer esta oração comigo, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar, eu quero fazer essa oração com você. Saia do teu lugar nesta noite. Eu quero fazer uma oração de confissão. Saia do teu lugar. Só tem um casal? Ó, vem aqui. Tem mais pessoas. Saia do teu lugar, vem aqui. É noite de perdão. É noite de liberarmos perdão. Pastor, não preciso perdoar. Precisamos perdoar todo santo dia. Erramos no falar, erramos no pensar. Saia do seu lugar, tem mais pessoas, eu espero. Eu quero fazer essa oração com você, uma oração de confissão, para me entregar a mensagem, passar a oportunidade, que eu só tenho 6 minutos. Tem mais alguém? Venha, pode vir. Só os orgulhosos não pedem perdão. Os que se acham perfeitos demais. E eu estou diante de pessoas, assim como eu, que são falhas e imperfeitas. Deus quer que você viva o que José viveu. Deus quer que o seu lar chegue
e se torne um lar próspero. Chegue em lugares altos e se torne um lar próspero. Tem mais alguém? Eu quero fazer essa oração de confissão. É uma oração de confissão. Vai de encontro ao mundo espiritual. De encontro ao mundo espiritual. Para que os planos caiam por terra. Não prevalecerá. Amém? Mais alguém? Não? Então repita junto comigo esta oração. Senhor, eu perdoo. Eu libero o perdão. Eu jogo fora todo o lixo. Eu limpo a minha alma. Eu limpo o meu coração. Nesta noite, eu rompo com o meu passado. Porque sei, Senhor, que o Senhor tem coisas novas. O Senhor tem lugares altos. O Senhor tem bênçãos e vitórias para a minha vida, para o meu lar, para o meu casamento. A partir de hoje, Senhor, olharei sempre para frente. Senhor, derrama no meu coração o teu bálsamo. Senhor, derrama sobre o meu lar o teu bálsamo. Senhor, derrama sobre o meu casamento o teu bálsamo, a tua graça, a tua glória, o teu amor. Caia por terra agora toda a fortaleza do ódio, da vingança, dos ressentimentos, da raiz da amargura. Prevaleça sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, o amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, move-te na minha casa, no meu casamento, na minha família, nas áreas da minha vida, com graça. Batiza-me, Senhor, com o teu batismo, batismo da graça, do amor, e liberta a minha vida nesta noite, mediante, Senhor, esta oração feita por mim. Tudo que estava contrário no mundo espiritual, tudo que provinha de ordem maligna espiritual, contra o meu lar, contra o meu casamento, contra as áreas da minha vida, está caindo por terra, ou estão caindo por terra. Decanta lá, baixai. E eu tomo posse nesta noite, mediante esta confissão, das tuas bênçãos, das tuas vitórias. Porque eu creio que tudo que estava retido, bênçãos que estavam retidas, estão sendo liberadas na noite de hoje. Porque eu confesso e libero perdão. Decanta lá, baixai, e libero perdão, e tomo posse do que o Senhor tem para mim, para a minha casa, para o meu casamento. Eu tomo posse, e a partir de hoje, Senhor, o meu lar, o meu casamento viverá o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor. Pai, aqui está a tua igreja. Eu oro nesta noite, Senhor. Eu vim a este lugar para pregar sobre perdão, e sei, Senhor, como é difícil falarmos sobre o perdão, mas, Senhor, o Senhor me trouxe neste lugar. E aqui está, Senhor, casais. Aqui está, Senhor, famílias representadas. Que o Senhor possa visitá-los na noite de hoje, porque eu creio, Senhor, que mediante a confissão que foi feita em oração neste lugar, o que estava em oculto, o que estava escondido, o que estava preso e retido no mundo espiritual, está sendo liberado sobre a vida de cada um que aqui está, sobre lares, sobre casamentos. Eu libero uma palavra profética, que este ano o teu casamento será um casamento extraordinário. Ei, eu libero uma palavra
palavra profética que este ano o teu lar, o teu casamento vai viver o sobrenatural de Deus, de Deus. Eu profetizo e libero uma palavra sobre a tua vida, que o teu lar, o teu casamento vai viver o melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus. Prepare, decovalaia, para chegar em lugares altos, para viver o que José viveu. Ai, decanta lá, baixai. Nesta noite eu oro e abençoo a sua vida, o seu lar, o seu casamento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga, mais uma vez, para ficar bonito, diga. Pastor Silvio, no horário. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade e pela confiança, Pastor Silvio, pela oportunidade de